espadas, através de escudos, de lanças, de flechas. Não é como hoje, na atualidade, o poder bélico das bombas. A mais forte que temos, a nuclear, que quando foi utilizada por uma vez sobre o Japão, 2 bombas trouxe um dano tão grande que até a atualidade de hoje a Terra não foi recuperada. Naquele tempo não existia isto. Era homem contra homem, soldados na linha de frente, na retaguarda, homens que davam suas vidas para lutar pelo bem-estar de sua família, pelo bem-estar de seu rei, pelo bem-estar do seu país, da sua nação. Homens que eram treinados para guardar e lutar por aquilo que eles tinham. Ou então, para ir atrás de mais bens, vencer a guerra para assim trazer para si escravos, bens como ouro, prata, roupas, enfim, para isso que existiam as guerras. Para buscar plantações que foram plantadas por outras nações. Aí viria, numa guerra, aquele que submeteu o vencido. Aí ele pegava toda a sua plantação e levava embora. E aquela nação ficava a ver navios e padecia demais. As guerras eram sangrentas, sem piedade e misericórdia. Homens guerreiros, de sangue no olho, prontos a dar as suas vidas numa batalha. E chegou o tempo das guerras, quando o rei Ezequias estava assentado no trono, governando, reinando Judá, ali na cidade de Jerusalém. E quando ele assumiu, ele viu que muitas coisas estavam fora da vontade de Deus em Judá. E ele começou a colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque ele sabia o quanto era importante agradar a Deus, pois as vitórias que eles conquistavam era porque Deus estava com eles. E ele começa, em primeiro lugar, a derrubar os altos, os postes ídolos, a derrubar as idolatrias que existiam no meio do povo de Deus. Depois ele começou a entrar, é claro que através dos sacerdotes, ao templo, reedificando as coisas que estavam quebradas, tirando também as idolatrias que estavam dentro do templo, reedificando as portas, colocando em ordem ali com os sacerdotes, com os levitas, para que voltasse novamente os sacrifícios ao único Deus, aquele que criou os céus e a terra, o soberano de Israel. E ele foi trazendo esta reforma espiritual, esta reforma física também. E Deus se alegrou com as obras que Ezequias estava fazendo. Mas chegou o período das guerras. Ezequias precisava traçar estratégias bélicas, fazer alianças, para se fortalecer o seu exército. 2 ou 3 países unidos era mais forte na guerra contra um país mais desenvolvido, mais fortificado. E havia essas junções. E o rei Ezequias, ele fez alianças com o rei do Egito,
e com mais um outro rei. E a primeira coisa que ele decidiu foi romper um pacto que existia entre o rei da Síria com Israel. Todo ano Israel teria que pagar tributos pesadíssimos para a Síria. Pagando esses tributos, a Síria não levantaria para guerrear contra eles e saquear. Então ele fez esta aliança com esses reis e quebrou o pacto. Não vou mais pagar tributos ao rei da Síria. E a palavra de Deus vai nos dizer que o rei da Síria se enfureceu com isso. Ele não aceitou este tratado, a quebra deste tratado que houve. E então ele decidiu vir contra o rei de Judá e destruir e conquistá-la novamente para fazê-la pagar os seus tributos. E as guerras se iniciaram. E este rei da Síria começou a guerrear de uma forma tremenda e a conquistar países que tinham seus deuses, que tinham seus ídolos. E este rei da Síria, sem saber que a ele foi dado um poder da parte de Deus para se levantar contra aquelas nações e vencê-las e submetê-las, este homem saiu galgando vitórias em cima de vitórias. Havia lugares que eram difíceis para o combate, para a guerra, assim como o Líbano, um lugar de pântanos, um lugar de florestas, de montanhas, que os que residiam ali eram treinados, tinham habilidades da guerra e dificilmente eram vencidos. Mas o rei da Síria, ele entrava nesses lugares e ele devastava, ele destruía, ele submetia aqueles homens, vencendo a guerra. E ele foi avançando, conquistando, até o momento em que ele começou a dar contra o reino norte, conhecido como o reino de Israel. Israel já estava completamente desviado. Israel já tinha abandonado a Deus. E então Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos assírios. E este rei veio e destruiu Israel. Destruiu Samaria, que era a sua capital. Matou os homens guerreiros e levou para cativo homens, mulheres e crianças para servirem a eles lá na Síria. O povo de Israel foi penalizado, foram destruídos porque abandonaram a Deus. Deus por muitas vezes havia dito ao povo de Israel para se converterem de seus maus caminhos, mas não se converteram. E foram destruídos e levados. E a partir de então o reino do norte deixa de existir. Porque depois que eles foram deportados para a Síria, eles começaram a se relacionar com outras pessoas que não eram da linhagem de Israel. E se tornou uma mistura de raças. E assim, a tribo norte de Israel deixou de existir na sua pureza e se tornou uma nação mista, um povo misto, que futuramente será conhecido como o povo de Samaria. Agora, este rei da Síria conquistando o reino norte, ele vai vir agora contra o reino sul, o reino de Judá, que Ezequias está governando, está reinando. E ele vem com ímpeto para conquistar
E a palavra de Deus vai nos dizer que ele começou a conquistar as cidades fortificadas que pertenciam a Judá. Guarda bem isso. As cidades fortificadas que pertenciam a Judá. A capital de Judá era Jerusalém. Também uma cidade fortificada. Mas este rei da Síria não chegou ainda até Jerusalém. A história relatada pelos assírios acerca deste episódio é de que 46 cidades que pertenciam ao reino de Judá foram conquistadas. As suas fortalezas foram vencidas, de tal forma que fez com que o rei Ezequias se arrependesse do que ele havia feito, de quebrado aquela aliança de tributos. E ele manda uma mensagem para o rei Senaqueribe dizendo: ó Senaqueribe, eu errei. Eu reconheço meu erro, eu não deveria ter quebrado este contrato, esta aliança que havia sido feita. Mas agora o que eu posso fazer para que não seja assolado, para que a cidade de Jerusalém não seja invadida? O que eu posso fazer para reaver o erro que eu cometi? E o rei da Síria vai pedir uma grande quantidade de prata, de ouro. E a palavra de Deus vai nos dizer que toda a prata que havia dentro do templo de Salomão, que pertencia a Deus, foi tirado e dado para o rei da Síria. Todo o ouro que existia não foi suficiente. Foi necessário tirar os revestimentos de ouro que estavam nas portas do templo de Salomão, para pagar esta indenização pela quebra do contrato que eles haviam feito. O rei Ezequias temeu. E ele deu coisas que eram preciosas para Deus, que eram consagradas a Deus. E ele entregou para que Jerusalém não fosse invadida e destruída. Mas Senaqueribe não é um homem de Deus. Senaqueribe não é um homem de palavra. Ele estava revoltado por aquilo que ocorreu. Não foi o bastante a prata e o ouro dado. Ele ainda continuou conquistando as cidades e já estava pronto para invadir Jerusalém. A ira deste homem não se aplacou. Eu vou parar um pouco aqui na história. Meu amado e minha amada, nós também estamos em batalha espiritual constante. Se os nossos olhos espirituais fossem capazes de contemplar a dimensão e o que está ocorrendo neste momento no mundo espiritual, a nossa vida seria diferente diante de Deus. Pois não é brincadeira. Satanás, noite e dia, arquiteta contra as nossas vidas. Noite e dia ele planeja contra nós. E ele tem principados, poderes, dominadores, espíritos malignos. Ele tem o seu exército formado, pronto para destruir as nossas vidas, para derrubar as fortalezas que nos envolvem. Existe um inimigo
que Ele não aceita a quebra de contrato que foi feita. Quando entregamos a nossa vida para Jesus Cristo e deixamos de servir o mundo para servir a Deus, Satanás não ficou alegre quando paramos de gastar o nosso dinheiro com a cerveja, com a cachaça, com a droga, com a prostituição, com o cigarro. Satanás não gostou quando paramos de tributá-los com a nossa vida, adorando a Ele, servindo e fazendo a vontade dEle. Porque quando recebemos Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas, algo glorioso aconteceu. As nossas vidas foram transformadas. Nós, como um caco quebrado, fomos transformados em moradias do Altíssimo, em fortalezas de Deus. Mas Satanás, ele não fica contente com isto. E ele investe. Ele investe contra as nossas vidas todos os dias. E se nós não vigiarmos, se nós não colocarmos plenamente a nossa confiança em Deus, poderemos cometer o mesmo erro que cometeu o rei Ezequias, que foi de voltar atrás. Não é fácil quando nós vemos, irmãos, as coisas acontecendo na nossa vida. Uma perca aqui, um abalo ali, e as notícias vêm chegando e vai nos apavorando. E se nós não estivermos firmes em Cristo, olhando somente para as situações, a nossa fé vai sendo abalada. Nós vamos ficando fracos. E a hora que vemos, já começamos a tributar as coisas sagradas de Deus para o inimigo. Já vamos parando de orar. Já vamos parando de nos consagrar. Já vamos parando de congregar. Eu não vou na igreja hoje. Tanta luta que eu não quero nem saber de igreja. Mas eu vou na igreja para quê? Não está adiantando nada eu ir na igreja. Não está mudando nada na minha vida. Já está começando a tributar a Satanás, abrindo mão das coisas sagradas, daquilo que agrada a Deus, porque agrada a Deus a nossa presença aqui, agrada a Deus os nossos joelhos no chão, orando, nos consagrando, agrada a Deus nos separarmos para isso. Mas quando nós vamos abrindo mão dessas coisas, é como se nós estivéssemos recuando, e o inimigo começa novamente a querer nos submeter à sua vontade e ao seu querer. Se você acha que a luta na tua vida vai parar, você não vindo mais na igreja, você está perdido. Se você acha que a luta vai parar, porque você vai diminuir o período de oração, você está perdido. Ezequias acreditou que pagando todo aquele tributo, tudo cessaria. Aí uma vez por ano ele iria lá e pagava os tributos, mas sem riscos. Mas Satanás não é assim. Não adianta querermos negociar com ele. Quanto mais paramos de fazer a vontade de Deus, mais começamos a fazer a vontade do inimigo. E ele não para, ele continua investindo, até chegarmos ao ponto de fazermos aquilo que nós fazíamos antes. A pessoa para de orar, aí ela entra num estado de nervo tão grande, e ela vai se lembrar: quando eu fumava, nossa, que tranquilidade que trazia.
basta um trago. Quando eu bebia, eu me esquecia de tudo. Basta um gole. Vigie. As armas que nós temos, diz o apóstolo Paulo, que elas são poderosas em Cristo. Aleluia! Se você parar de lutar com as armas de Cristo, você vai se submeter à vontade do inimigo. E enquanto ele não te roubar, matar e te destruir, ele não para. Ezequias pagou aquilo como indenização e não adiantou, não aplacou a ira do inimigo. E Senaqueribe continuou dando e investindo contra as cidades fortificadas de Judá. Ele está lá em Lázir, em Laquir, a segunda maior cidade fortificada, só perdia para Jerusalém. E ele está em Laquir, conquistando, derrubando aqueles muros e entrando para destruir as pessoas que estavam lá. A próxima cidade era a cidade de Jerusalém. Mas ele fez o seguinte: enquanto ele está ali lutando, conquistando, ele pegou uma parte do seu exército e disse: marche até Jerusalém e já mande o meu recado lá. Fala que eu vou destruí-la. Para não acreditarem em Ezequias, porque este Ezequias está falando que o Deus Javé vai salvá-los. Não acredite nisso, porque nenhuma das nações que eu conquistei, os seus deuses foram capazes de me parar. Não será diferente com Jerusalém. E ele começou a afrontar ao rei Ezequias com estas palavras. E Ezequias, vendo que não havia como agir, ele se propôs a buscar a Deus. Naqueles dias de Ezequias, o profeta Isaías era o profeta. E Ezequias fez uma oração a Deus falando: Senhor, olha, a coisa está feia, está difícil, não sabemos o que fazer, está complicado. É verdade o que eles estão falando, que conquistaram outras terras, que tinham seus deuses, tudo isso é verdade. A única coisa que podemos fazer é pedir o teu socorro e o teu auxílio, porque eles não estão afrontando a nós, mas eles estão afrontando ao Senhor. Então a palavra de Deus nos diz que estes homens, não satisfeitos em falar, eles escreveram uma carta e enviaram para o rei Ezequias. E o rei Ezequias leu agora tudo quanto iria fazer Senaqueribe contra Jerusalém. Ezequias pegou a carta. Prestem bem atenção. São ferramentas espirituais que, se nós aprendermos de verdade, nós faremos as mesmas coisas que estes homens fizeram. Ezequias pegou a carta que foi escrita, colocou diante de Deus e disse: Senhor, aqui está a carta. Ele está falando isso, tal. E agora? Quando ele terminou de orar, Deus enviou o profeta Isaías com uma resposta para ele. Em primeiro lugar, Deus vai falar acerca de Senaqueribe.
Deus vai dizer: Senaqueribe, eu dei força para você conquistar as nações. Tudo quanto está acontecendo agora na atualidade, eu já havia dito antes. Mas a tua arrogância se tornou tão grande que começastes a me confrontar. E eu colocarei no teu nariz um anzol. E eu te arrastarei por este anzol. Porque eu sei onde tu entras e o que tu fazes. Esta foi a palavra de Deus para Senaqueribe. E aí Deus manda a palavra dele para Ezequias, que foi o que nós lemos aqui agora. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Vamos imaginar, irmãos, a destruição que foi causada em Judá, no reino de Judá, não na cidade de Jerusalém propriamente, porque ela está cercada e sitiada. A Bíblia não diz por quanto tempo este sitiamento houve. Uma coisa, a palavra de Deus nos diz que o rei Ezequias era um homem muito inteligente, e ele criou uma cisterna, um arqueoduto, para que jamais faltasse água dentro de Jerusalém, mas que faltasse água fora, para que a nação que vinha para guerrear contra eles não tivesse águas para o sustento de seus soldados. Um homem muito inteligente. Então Jerusalém tinha água para beber, para o seu sustento. Não diz por quanto tempo Jerusalém ficou sitiada, porque as cidades poderiam demorar meses e até anos para ser conquistadas. Mas Jerusalém está sitiada, cercada. Ninguém entra e ninguém sai. E Deus envia esta palavra dizendo: neste ano vocês comerão do que crescer por si. Vocês não terão condições de plantar, vocês não terão condições de semear, mas eu digo que não faltará o que vocês comerem. Aleluia. Aquilo que vai nascer por si será o suficiente para vocês viverem neste ano. Outra coisa, no próximo ano, vocês vão comer do que brotar, daquilo que por si havia brotado. Mas não se preocupem, pois não faltará o que vocês comerem. A terra vai produzir para o sustento de vocês, porque vocês não terão tempo para fazer isto. Mas no terceiro ano, aí sim, vocês vão plantar, semear, vai dar fruto, comam, bebam e vivam bem, porque esta é a bênção que eu dou a vocês. Preste bem atenção no que eu vou dizer. No ano de 2019 começou o vírus do coronavírus lá na China. Chegou na nossa nação brasileira no ano de 2020, lá pelo final de fevereiro. Ano de 2020 tudo fecha, tudo para. Não podíamos trabalhar, estávamos impedidos disso. Ano de 2021 continuou. Agora eu pergunto a vocês, membros desta igreja, o que faltou para vocês? Alguém aqui precisou mendigar o pão?
Alguém aqui padeceu de necessidade? Não tínhamos o que fazer, tínhamos que obedecer, era lei, era decreto. Ninguém trabalha. Como sobreviver durante 2 anos? Como pagar as dívidas durante 2 anos? Como honrar os boletos durante 2 anos? Mas cada um de vocês puderam ver que há um Deus que cuida de nós. O inimigo, ele pode ter cercado, ele pode ter ameaçado, ele pode até ter colocado medo, e você disse: o que farei? E se esse vírus me pegar? Mas a nossa fortaleza esteve conosco. Nós estamos agora no 3º ano. Está aí ainda. 3 semanas atrás eu e minha família contraímos esse vírus. Se eu não tivesse feito o exame, o teste, eu não saberia que estava até hoje. Porque foi uma coisa tão fraca. Num dia, no outro dia, rouco. Achei estranho aquilo. Vou fazer o teste. Estava para acontecer o culto de ações de graças e eu pensei nos irmãos idosos, principalmente nos pastores que vêm aqui. Falei, eu vou fazer, só para aliviar minha mente. E a hora que eu fiz o teste, tá lá, coronavírus. Mas passamos, tranquilos, graças a Deus. Mas eu quero deixar nesta noite uma mensagem, uma palavra que Deus pôs ao meu coração. Não estou inventando, porque a palavra de Deus continua a mesma. Este é o 3º ano. Mas não é ano mais de ficarmos aguardando as coisas acontecerem. É ano de nós colocarmos a mão na massa e plantarmos, semearmos. Se você plantar, se você semear, você vai comer, você vai beber, você vai desfrutar das bênçãos de Deus. Não é mais tempo de ficar de braços cruzados. Não é mais tempo de ficarmos na frente da internet. É tempo de nós nos unirmos e clamarmos. É tempo de nós congregarmos e buscarmos a face do Deus vivo. É tempo de encararmos a vida, porque o inimigo já foi abatido. A sua força já foi abatida, porque o Senhor dos Exércitos já pelejou por nós. Não precisamos mais ter medo do mal, mas ter medo de Satanás, nem desse vírus, porque Deus já entregou a vitória para o seu povo. Algumas fortalezas foram vencidas, prostraram, caíram, mas nós estamos aqui de pé. Coisas que eram para nossa segurança ruíram. Deus permitiu que ruísse e partiram, nos deixaram, mas nós continuamos em pé. Não é hora de desistir, não é hora de se entregar. Não desista da fortaleza que está em ti. Deus conta contigo. Deus te dá condições de ir para conquistar aquilo que estava sendo perdido. É tempo de colocar a mão na massa.
massa, vamos plantar, vamos semear, vamos voltar a trabalhar novamente, vamos unir a nossa força, vamos nos unir. Não tenha medo, porque o inimigo já foi vencido. Aleluias. Volte a frequentar a casa de Deus com assiduidade, com frequência. Não precisa ter medo de vir a esta casa, não precisa ter medo. Deus é conosco. Vamos nos fortalecer, vamos plantar, vamos semear, senão não vamos ter o que colher, não vamos ter o que comer, porque Deus, Ele já cuidou de nós. No período que não podíamos fazer nada, Ele cuidou de nós. Mas agora é o período que nós precisamos colocar a mão na massa e trabalhar para o reino de Deus, e trabalhar em prol da nossa família, e trabalhar para com dignidade saldarmos nossas dívidas. Deus é conosco. Naquele mesmo dia, diz a palavra de Deus, que o Senhor enviou um anjo lá no meio do acampamento dos assírios. E naquela noite 185.000 soldados assírios morreram. Quando Deus entra na peleja, não tem para ninguém. Você não se alegra que Deus está lutando por ti? Não é tempo de ficar lamentando, não é tempo de ficar chorando, não é tempo muito menos de ficar de braços cruzados. É tempo de adorar a Deus e de fazer aquilo que Ele manda. Vamos semear, vamos plantar, porque isto que faremos, da mesma forma, é nós que vamos colher, é nós que vamos desfrutar, e o reino de Deus será aumentado em nossas vidas, e vamos viver as maravilhas de Deus. Quando o Senhor Jesus entregou a sua vida, parecia que Satanás havia vencido a guerra. No primeiro dia em que ele foi sepultado, nada aconteceu. No segundo dia, nada aconteceu. Os discípulos estão ali tocando a vida, tristes, mas não faltou o alimento, não faltou os cuidados. Alguns resolveram voltar a pescar, mas Deus estava cuidando deles. Mas no terceiro dia, o Mestre ressuscitou. Ele ressuscitou. E Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E Senaqueribe foi vencido de uma vez por todas. Satanás não tem poder contra as nossas vidas, uma vez que entregamos ao Senhor e praticamos a sua palavra, ainda que falhos e fracos, mas Satanás não pode tocar em nós, porque Deus está conosco. E nós vamos participar deste ato glorioso. O Senhor Jesus disse: façam isso todas as vezes em memória de mim. E é o que nós vamos fazer neste momento. Mas não se esqueça, Ele quer de nós que voltemos a plantar, a semear. Aquele que não plantar e não semear, eu não estou falando de dízimo, eu não estou falando de oferta. Isso é necessário também, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você voltar novamente a servir a Deus conforme é necessário. Horário de vir para o culto, você tem um compromisso com o reino de Deus. Escola dominical é um compromisso com o reino de Deus. Oração é um compromisso com o reino de Deus. Trabalho com os departamentos é um compromisso com o reino de Deus. Dorme,
Ah, pastor, o senhor está querendo que a igreja fique cheia direto. Não é isso. Eu não tenho esta vaidade. Eu estou dizendo aquilo que Deus pôs ao meu coração. Quem plantar vai colher, quem semear vai colher. Mas aqueles que não deram ouvido a esta palavra, Deus é quem sabe. Nos colocamos em pé, por favor. Querido Pai, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Sabemos que somos rodeados por um leão que anda, por uma pessoa que ruge como um leão, buscando tragar as nossas vidas. Mas ele não pôde, não poderá jamais, porque o Senhor está conosco. Querido Pai, que esta palavra adentre aos corações de